Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os deputados presentes, na pessoa do doutor Hércules. Quero agradecer o convite por estar aqui. Essa foi a caminhada, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Ele foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, em dezembro de 2007. O que é autismo? Autismo é uma síndrome comportamental que apresenta graus variados, do severo, do leve ao severo, e caracteriza-se por dificuldade de inclusão, atraso da linguagem, movimentos repetitivos, afetando também o cognitivo. Hoje, o que nos chama muita atenção são as estatísticas apresentadas. A cada 68 crianças, uma é autista. O índice tem aumentado anualmente 17% dos casos de autismo. Ou seja, é alarmante o crescimento que nós estamos tendo. Mas o Brasil ainda desconhece seus autistas. O país não tem pesquisa de prevalência para saber qual a taxa de incidência do distúrbio na população. Esses dados são do CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos. Se nós continuarmos com esses índices, calcula-se que em 2035, a cada 2 nascidos, um seja autista. Bem, em relação à lei, nós temos várias. Temos a federal, que foi essa, que é a 12764/12. Nós temos, inclusive, 2 estaduais, uma de autoria do deputado Hércules, uma do deputado Bruno Lamas, que é a 10558/16, que é o Dia Estadual da Conscientização do Autismo, e a 9978/2013, que é a Semana Estadual. E, assim, realmente nós precisamos colocar tanto o dia como a semana na prática. Nós precisamos fazer com que as pessoas realmente vejam o movimento e vejam todo esse trabalho de conscientização. A base de tudo isso é a informação, e ela ainda falta muito. Na Lei 12764/12, por exemplo, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o transtorno do espectro autista, foi uma vitória, claro, para nós pais, mas ela teve um veto equivocado, que diz que nossos filhos sejam tratados na rede de acolhimento psicossocial, destinada às pessoas com transtornos mentais ou dependentes químicos de álcool e drogas. Isso não cabe aos nossos filhos. Nossos filhos não possuem mentes alteradas. Nossos filhos, eles possuem, sim, um cérebro superestimulado, porque possuem visão e audição extremamente aguçadas. Um autista, por exemplo, ele ouve todos os sons do mesmo ambiente no mesmo volume. Daí a dificuldade de permanecerem muito tempo, por exemplo, numa sala de aula. Por ser um transtorno específico, defendemos a ideia da clínica escola, que nós já apresentamos aqui o projeto aqui no Estado, ano passado, em março de 2016, que foi a própria autora da Lei Federal, Berenice Piana, que veio apresentar esse projeto. Ele oferece, na verdade, essa clínica oferece um tratamento multidisciplinar, que ela une no mesmo espaço saúde, educação e assistência social. Hoje, falamos e ouvimos tanto em intersetorialidade, só que, na prática, nós ainda não vemos muito pouco acontecer. Fora um dado importantíssimo é que a clínica escola, ela atende a autistas adultos e, inclusive, ela encaminha esses autistas para o mercado de trabalho. Então, não atendem só as crianças, porque nossos filhos estão crescendo e estão ficando adultos. Aqui, nossa realidade hoje é uma fila de espera e uma demanda reprimida só na associação de mais de 400 crianças com suas famílias. Fechamos 2016 atendendo 100 crianças. Hoje estamos atendendo pouco menos de 50, mas todos os nossos atendimentos hoje estão sendo por voluntários. As verbas dos recursos ainda não saíram. Nós trabalhamos com os recursos do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência. Esses recursos só atendem crianças até 17 anos e 11 meses. É como se nossos filhos fossem fazer 18 anos e simplesmente se despissem do laudo. Bom, antes, porém, de falar dos verdadeiros direitos das pessoas com um transtorno do espectro autista, acho que a gente deve compreender o que é políticas públicas. Políticas públicas é um conjunto de ações e decisões do governo voltado para a solução, ou não, de problemas da sociedade. Então, na verdade, nós temos que pactuar que é um dever do Estado. Em relação à saúde, vale ressaltar que qualquer pessoa, portador de deficiência ou não, tem direito a acesso à saúde, mas não é o que ocorre.
Hoje, em nosso estado, de acordo com o número que passaram, nós temos menos de 10 neuropediatras atendendo todo o estado. Como que vamos fechar laudos? Como ter um tratamento para os que fazem uso de medicação? Nossos filhos estão à mercê da sorte. Fácil fechar laudo em bairros nobres, Praia do Canto, Mata da Praia, Praia da Costa. Queremos ver os laudos em bairros periféricos, Jardim Tropical, Terra Vermelha. Quantos e quantos nem mesmo possuem um laudo fechado? Fora que muitos profissionais da própria área possuem pouquíssimas informações sobre o autismo. Alguns mal sabem o que é. Em relação à educação, a lei obriga que nossos filhos fiquem em escolas regulares, mas falta atualização, capacitação, preparo de vários profissionais. E alguns veem a turma especial como uma forma e uma possibilidade de uma aposentadoria antecipada. Falta o compreender da sociedade. As escolas estaduais, praticamente em sua maioria, não possuem professores especializados para acompanhar nossos filhos, e tampouco estagiários e cuidadores. Muitos e muitos ficam rodando e andando pelos pátios escolares, sem qualquer tipo de inclusão. Isso é o que chamamos de educação inclusiva? Fora o dia que os poucos profissionais que têm, faltam. Ainda temos que buscar nossos filhos mais cedo, ou até mesmo ligam, se antecipando, para que não os leve à escola. Inclusão é inserir, integrar, incluir, juntar, compreender. Palavras para nós importantes, mas na realidade educacional ainda parecem pouco usadas em sua prática. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, visamos que a educação é um direito de todos. Mas ainda temos enorme falha. São raríssimas escolas regulares que colocam em prática as leis básicas de inserir e incluir, pois não é apenas matricular e deixar nossos filhos circulando pelos pátios. Para finalizar, temos as políticas de assistência social, que todas as outras faladas acima não é diferente. Ou seja, essa política também é um direito de cidadão e um dever do Estado, como a convivência familiar e comunitária, a renda, estabelecer autonomia ao indivíduo, entre outras. Mas, por exemplo, onde está o serviço de proteção básica, social básica, de domicílio para as pessoas com deficiência? E o benefício da prestação continuada, por exemplo, temos que ser quase miseráveis para recebê-lo. Várias famílias, dentro de critério de renda per capita, vulnerabilidade, mesmo assim não conseguem. Bom, que as reflexões do dia 2 de abril joguem luz na mente de todos nós brasileiros, que defendemos com intransigência e veemência a oferta de atendimento digno aos nossos filhos, mas que nosso compromisso com a conscientização, inclusão e informação sejam todos os dias do ano. Aproveito para convidar todos os presentes e a sociedade a visitarem nossa associação, a conhecer esse mundo particular, mas ao mesmo tempo encantador, onde crescemos como pessoa, mas principalmente como seres humanos. Nós não nascemos para sermos perfeitos, e sim para sermos incríveis, que possamos fazer a nossa parte. Muito obrigada. Poliana, espera um pouquinho, por gentileza. Professor Majewski, o Padre Honório já vai falar, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Essa questão da inclusão do deficiente no ensino regular. O Padre Honório já está no microfone, aí vê quem vai falar primeiro. Quero parabenizar Luciana, Poliana pelo trabalho. Nós tivemos ontem também, lá em Barra de São Francisco, um evento muito importante com os pais, fazendo essa reflexão sobre a questão do autismo, e temos acompanhado a Associação de Barra de São Francisco durante, principalmente, esse último ano, 2 anos. E, juntamente com a Prefeitura, o prefeito Alencar Marins, a associação, se Deus quiser, até o final do ano nós teremos lá a nossa clínica escola. Já temos, a Prefeitura já está disponibilizando os profissionais, temos uma reunião com o Estado para que tenha um prédio ocioso lá e tenha as características da necessidade. O projeto já está pronto e eu acredito que esse ano a gente vai ter essa clínica escola funcionando em Barra de São Francisco, porque a associação está muito integrada, o prefeito
ele acompanha também a associação, até mesmo antes de ter sido eleito, e eu creio que vai ser um bom começo, e com também a orientação de vocês aqui de Vitória, a gente possa fazer um começo de trabalho que dê um atendimento merecedor. Como diz um escritor, não me lembro, ele é autista, ele dizia o seguinte, que nem todo autista, como é que diz, gente? Nasce autista, não, mas nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano, é a fala dele. É pura verdade. Parabéns pela sua explanação e mais ainda pelo trabalho fantástico que vocês fazem, que é uma luta muito grande em um país onde, para aqueles considerados normais, entre aspas, a situação é complicada. Você imagina para aquelas pessoas ou para aqueles segmentos que precisam, né, de um olhar especial, de uma condução diferenciada. Você conceituou de forma simples aí, porém esplêndida, o que é política pública e o que é inclusão. Me parece fantasioso quando a gente fala de política pública no Brasil. As políticas públicas, elas às vezes elas partem de uma boa ideia, meramente isso, é uma boa ideia no discurso. Não é uma ideia pautada no diagnóstico daquilo que é a necessidade que se faz. E a inclusão, o Dr. Hércules fez a provocação a respeito da inclusão. A inclusão que existe hoje no Brasil, ela é uma mentira muito grande para pessoas com qualquer tipo de síndrome ou deficiência. Nós, ano passado, criamos aqui a Frente Parlamentar para Pessoas com Deficiência, e a gente está programando agora para fazer um evento aqui, como nós fizemos no ano passado também. Mas a inclusão nas escolas, doutor Hércules, não existe. Eu já visitei 187 escolas do Estado, não tem aquilo que ela disse, não tem profissionais especializados para nenhum tipo de síndrome. Assim, às vezes tem um profissional que atende a todos, assim, o deficiente auditivo, o deficiente visual, o deficiente intelectual, e que não atende, na verdade, quase nada. E essas crianças e esses adolescentes, eles vão para a escola, só isso, eles não são incluídos, porque inclusão, você disse perfeitamente aí o que é. Incluir não significa só socializar, que nem a socialização muitas vezes existe, né? E a gente tem denunciado isso, doutor Hércules, o tempo inteiro, e várias vezes cobramos isso da Secretaria de Educação, do governo. Como ela bem disse, não tem profissional especializado, muitas vezes falta, às vezes o profissional teoricamente especializado, o ano começa em fevereiro, ele só chega em abril, maio ou junho. Falta, às vezes, porque às vezes é um profissional que atende várias escolas. Ele vai pela manhã numa escola, à tarde outra, E muitas escolas têm o que chama-se ali de sala de recurso e não sei mais o que é lamentável. Então, assim, nós doutor Hércules, se a gente fosse falar em termos de inclusão de pessoas com deficiência, seja os autistas, ou com síndrome de Down, ou com qualquer outro tipo de síndrome ou de deficiência, nós aqui no Espírito Santo, e creio que no restante do Brasil não deve ser diferente, nós estamos na pré-história ainda. Nós não começamos a evoluir ainda, em nada nesse sentido. Então, assim, é lamentável aquilo que eu tenho dito sempre, né, a forma com que a política da educação tem se conduzido aqui no Estado, e mais lamentável também é a falta de assistência por parte do poder público a instituições como a AMAIS, como as Pestalozes, como as APAES, que são instituições fundamentais, porque acabam prestando um trabalho que o governo não tem, nem o município, nem o Estado, ninguém oferece de verdade. Então, por isso, deveriam ter um amparo muito maior do que tem. Então, essa minha
contribuição, e só fiz umas ponderações que ela obviamente conhece melhor do que eu, e me coloco à disposição e parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês fazem. Obrigada. Só fechando rapidinho o que ele disse, que na verdade hoje nós estamos vivendo um processo de inclusão mal feita. A inclusão mal feita, ela é uma exclusão. Isso que nossos filhos estão vivendo hoje. Muito bem. Deputado Bruno Lamas. Deputado Dr. Hércules, mais uma vez, deputada Helena Dadalto, deputado Magés, deputado Padonório. É sempre bom frisar o nome dos últimos guerreiros que permanecem até o fim, ainda mais para uma aula, para temas tão importantes e sensíveis como esse. Queria parabenizar a Poliana, Dr. Hércules, bonita Poliana, né, Dr. Hércules? Com todo respeito. E mais linda ainda é a causa que ela defende, causa que as amigas e os amigos defendem. Temos amigos e amigas em comum. E em homenagem à diretora Graziella, lá de Felrosa, foi quem me apresentou a causa, mãe também de criança, e a todos que te acompanham. Dr. Hércules é o pai dessa questão aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, Dr. Hércules é referência para nós em muitas pautas aqui na Assembleia. E eu abracei a causa. Tive a alegria de transformar o dia 2 de abril no dia do autismo, de conscientização do autismo. O Dr. Hércules tem uma semana. Tive a satisfação de fazer uma emenda, e nós vamos promover com essa emenda. Ela está correndo, Dr. Hércules, até porque eles estão acompanhando, junto com a nossa equipe, de R$30 mil para que nós possamos fazer a corrida azul. Isso, corrida mais azul. Azul, que vai ser importante. Entramos com uma proposta de lei que veio de diálogo com as mães e com a mais, que trata de uma carga horária diferenciada para servidores públicos que são pais, mãe ou pai, ou cuidadores de crianças portadoras do autismo. São algumas das contribuições do nosso mandato para essa causa, que tem o meu respeito, que tem o meu carinho, que tem sensibilidade. Nós continuamos à disposição de vocês. Parabéns, doutor Hércules. Não à toa, Vossa Excelência tem o desempenho que tem, o respeito que tem, especialmente de Vila Velha, porque tem sensibilidade, tem competência, tem dinamismo, tem força de vontade para defender temas tão sensíveis como esse. Tenho dito, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, deputado, pelas palavras imerecidas para mim, mas naturalmente para a Poliana, muito justas. Eu vou passar a palavra para a deputada Eliana Dadalto. Poliana, parabéns pela explanação. A sensibilidade, né, como o doutor Hércules tem, eu também na área social. Só queria saber, isso veio muitas dúvidas, veio dúvida em mim, né? O sintoma nos primeiros anos de vida da criança, como que a mãe consegue perceber que seu filho é autista? Geralmente é o atraso na fala, é um dos principais sintomas. A criança não olhar no olho, movimentos repetitivos, estereotipados, algum brinquedo que a criança pega, na verdade, ela não brinca com a real função do brinquedo. Um carrinho, por exemplo, geralmente, né, o menino vai empurrando. Não, às vezes ele só pega uma rodinha e fica girando. Isso já as pessoas já começam a observar. Já é um sintoma, né? Já. Porque muitas vezes, né, a mãe está com o filho, não percebe, e aí ela tem que recorrer ao quê? Qual profissional, no caso? Ao profissional, ao pediatra, que geralmente encaminha para um neuro ou para um psiquiatra infantil. Obrigada. É difícil fechar o diagnóstico antes de 3 anos. Geralmente se fecham a partir dos 3 anos. A partir dos 3, né? Isso que eu queria também tirar essa dúvida. Eu agradeço, parabéns. Obrigada. Parabéns também, doutor Hércules, que requereu, né, essa bela... Eu acho que é importante a gente estar ouvindo, né? Quer dizer, um aprendizado para todos nós, né? Muito obrigada. Poliana, é importante também avisar as pessoas que estão em casa aqui, algum grau de autismo, a pessoa desenvolve habilidades fantásticas. É preciso que haja política pública para aquele grau de autismo, correto?
Correto. Na verdade, nós temos autistas, né, que chegam a fazer uma faculdade, que tem o QI avançado. E como temos os severos, que são que se autoagridem, que se mutilam. Então, é um espaço bem complexo. Muito bem. Queria lembrar também que, lembrar agora, são as APAES, né? Vou falar da APAE de Vila Velha. Dia 21, agora, foi o Dia Mundial da Síndrome de Down. Eu fui visitar a APAE, como vou sempre, em Vila Velha, e lá deparei com o seguinte quadro. São 450 atendimentos, tem 150 na fila, atende autista também, e que daqui a 3 anos, Majéssica, daqui a 3 anos, com a microcefalia, vai triplicar o movimento desse pessoal da microcefalia, da APAE, especialmente da APAE. E lá nós temos um projeto pronto, um terreno doado. A APAE paga hoje R$9.000 por mês de aluguel e não conseguimos ainda o poder público fazer a sede própria. Felizmente, o deputado Deodorico Ferraço, junto com a esposa, Norma Ayub, já estão tomando providência para fazer essa sede. Quero lembrar também que eu já fui visitar a Mais aqui na Fernando Ferrari. Qual o número lá? O telefone lá da Mais é o 3327-1836. Lembrando que a nossa associação mantém as portas abertas através de um bazar, que apesar de ter projeto, né, funcionando, os projetos só atendem se a instituição tiver de portas abertas. E o que mantém nossa associação é um bazar. Fale o telefone devagar, por favor. É o 3327-1836. O número da Fernando Ferrari? Fernando Ferrari, 2115, 2115. Fica nas mediações ali Próxima pracinha de Goiabeiras. Isso, Goiabeira, logo ali, próximo às palheiras ali. Tem um bazar muito bom. Quem tiver uma roupa usada, um sapato, uma bolsa, nós levamos lá alguma coisa, mas é preciso ajudar mais a mais. Muito obrigado, parabéns pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, né? Fizemos aquele movimento e com certeza o Estado todo está assistindo a sua fala aqui e é muito importante.